Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre quem está no controle da sua vida. Porque velocidade não é sinônimo de direção. Você já percebeu que tem gente vivendo a vida a 200 por hora, mas sem saber para onde está indo? Imagina você dirigindo um carro a 200 por hora, mas sem direção. E aí, tem gente que parece que está cada vez mais lento, só que sabe exatamente para onde está indo. Essa pessoa está dirigindo a 30, mas ela tem um objetivo final. Ela sabe onde ela vai chegar. Porque o problema talvez não seja a velocidade, e sim quem está no controle da direção. Eu vi um vídeo esses dias que era de um carro correndo em alta velocidade e um drone que estava acompanhando esse carro lá de cima. Então, de um lado, o que você consegue ver? Esse carro em alta velocidade, o impulso, a adrenalina, a pressa. E do outro lado, o que você enxerga? A visão, o controle, a consciência. E isso me fez pensar, porque você está dirigindo a sua vida ou você está apenas reagindo a ela? Tem uma grande diferença em você assumir o volante da direção ou você apenas reagir àquilo que te acontece, sem direcionamento, sem saber para onde você está indo. Hoje a gente vive num mundo em que a gente valoriza quem faz mais, né? Quem é produtivo, quem está sendo mais rápido, o excesso de produtividade, a pressa, a aceleração, né? A ansiedade disfarçada de ambição. Mas ninguém te pergunta aonde isso tá te levando. Tipo assim, para que tanta pressa? Para chegar aonde? Porque correr muito não necessariamente significa que você tá no caminho certo. Tem gente acelerando, só que em direção ao vazio. Você entende a diferença? Que se você tá acelerando, mas sem direcionamento, sem saber aonde você quer chegar, sem um objetivo final, você vai bater no muro ou você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar acelerando, acelerando, acelerando até que vem um burnout e dá um tilt. Eu vi isso acontecer com muitas pessoas próximas. Então, assim, existem dois tipos de pessoas. Quem vive no automático, que é o carro ali, né, no automático muito rápido, que reage, que se perde nas emoções, que vive no impulso, que precisa sempre de validação externa, de que o outro veja, que o outro aprove. E tem o outro, que é quem observa de cima. Nada mais é do que o drone, que tem a visão, que tem a pausa antes de agir, que escolhe, que entende o caminho. O drone tá ali, seguindo o carro. Ele não tá na mesma velocidade do carro. Ele tá acompanhando, mas ele tem a visão, porque ele tem a visão ampla. E é essa pessoa que eu quero que você seja. E aqui tá o ponto mais importante, porque consciência é aquilo que te tira do piloto automático. Você não perde o controle do nada. Você não perde o controle do nada. Você perde o controle da sua vida quando você tá emocionalmente dependente. Quando você tá ansioso, sim, porque você toma decisões ruins num estado de ansiedade. Quando você fica tentando provar algo pra alguém, porque isso não ressoa com você, e sim você tá buscando a aprovação do outro. Ou quando você tenta fugir de si mesmo. É aquele assim, Deus tá enviando todos os sinais, mas eu tô ignorando. Isso é o fugir de si mesmo. Querer colocar pra debaixo do tapete aquilo que você precisa olhar. E aí você começa a viver a sua vida no modo reação. Porque quem não se observa se perde de si mesmo. Eu já cheguei nesse lugar. É exatamente assim que você se olha e se sente perdida. Só que voltar para o controle não é fazer mais, né? Não é sair fazendo, fazendo, fazendo. Porque aí quando você se vê perdido, você fala, minha vida parou. Meu Deus, e agora o que eu faço? Tô indo na direção errada. O que você precisa fazer quando você tá indo na direção errada? Colocar o GPS na direção certa. Você precisa parar o carro, colocar o endereço correto. É exatamente isso que você vai fazer na sua vida. Então são 3 passos. O primeiro é a consciência, você ter consciência disso. O que eu tô sentindo agora? O segundo passo é a interrupção, que é parar antes de agir, porque você já sabe que tá errado, vamos parar aqui. E o terceiro, que acho que é o mais importante, que é a escolha. É a ação com intenção, não com impulso. Você não precisa acelerar a sua vida. Você precisa dirigir ela da maneira correta. Por isso que eu gosto da analogia do carro, né? Você não precisa acelerar, você precisa dirigir da maneira correta. Porque se você acelerar demais no caminho errado, além de estar indo para um lugar onde você não quer ir, você vai bater. Então talvez a sua vida, ela não esteja fora do controle. Talvez você só tenha esquecido de subir um pouco, igual o drone, e olhar de cima. Eu gosto muito do yoga, da analogia da invertida.
que nada mais é do que mudar a perspectiva. Porque quando você muda a perspectiva, você muda o destino. Então não é sobre correr mais rápido, é sobre saber para onde você está indo. Isso é o mais importante. Se você tem direcionamento, você tem tudo. A sua vida pode não estar fora do controle, mas você pode ter se desconectado de você mesmo e começou a acelerar para não sentir. Então você pisou o pé no acelerador para não sentir. Só que em algum momento, ou você vai bater, ou você vai ter que parar. E a verdade é que não existe direção com pressa. Não existe. Você precisa saber que tudo precisa do processo. Não tem como você imaginar que você quer chegar num lugar sem você fazer todo o percurso. Você precisa passar pelo processo, entendeu? É assim que você assume o volante da sua vida. Entendendo que não é sobre pressa, é sobre direcionamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que foi um toque aí de profundidade, com uma analogia que eu trouxe do carro, mas eu acredito que vai ajudar você a ter esse direcionamento e dar um pause, que se você tá indo na direção errada, talvez seja o momento de recalcular a rota, de parar o carro, colocar o endereço correto e aí você vai. Então, se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários se você tem vivido no controle ou se você tem vivido no automático. Se você tá controlando o volante da sua vida ou se você tá no piloto automático. Literalmente. E não menos importante, se você percebe que você está vivendo nesse piloto automático, eu quero te fazer um convite muito honesto, que eu criei o Desacelere-se exatamente para isso, que é um espaço para você ter momentos de pausa durante a sua vida, durante o seu dia, para você parar de correr, parar de reagir, parar de se abandonar e voltar a olhar para si, a olhar para dentro, para você obter mais clareza sobre quem você é, sobre você viver mais consciente com o presente, porque só vivendo o momento do agora que você volta para si. E esse espaço é o Desacelere-se. É um programa de meditação, de respiração, de práticas onde você vai sair desse estado do modo pressa constante e voltar para o controle da sua mente, para o controle do seu corpo e principalmente para o controle da sua vida. Eu quero que você assuma o volante da sua vida, que você seja o protagonista da sua vida, não que você acelere sem rumo, nem que você ande no banco do passageiro. Entende a diferença? Porque no fim, você não precisa correr mais. Tudo que você precisa é aprender a se conduzir da maneira correta. E eu ensino isso dentro do Desacelere-se. Me conta se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido pra você. Não deixa de me seguir aqui no canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Deixar um like, comentar e compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, porque talvez desacelerar seja o movimento mais poderoso que você pode fazer agora. Então isso é um convite. Tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima quarta.